Hoje eu quero conversar com os jovens. Você aí que tem os seus 18 até 30 anos, eu considero essa aí uma faixa etária das pessoas jovens, né? Eu queria conversar hoje com você um pouquinho sobre conduta, sobre propósito, sobre coisas que seriam muito boas a gente fazer pelo Senhor para a gente conseguir não só animar os nossos irmãos, mas a gente conseguir também revolucionar e mudar um pouco mais da nossa vida espiritual. A gente está aí começando o ano de 2026 e eu acredito que esse seja um tema extremamente importante, porque quando a gente é jovem, você aí, a gente tende a pensar que a vida ela vai durar muito, que a vida ela vai, pô, a gente vai viver até os 60, até os 70 anos, que a gente pode curtir, que a gente pode aproveitar de inúmeras formas diferentes. Não sei se você é o tipo de pessoa que gosta de ir na balada, se você é o tipo de pessoa que gosta de ter pecados de estimação, né? De ter aquele pecado ali escondido e pensar, não, ainda dá tempo de me arrepender, ainda dá tempo de mudar, deixa isso pra depois, não importa. Só que não é bem assim que funciona, porque Deus, não é porque a gente é jovem que a gente tem como se fosse um certificado, uma aprovação para errar e para pecar. Óbvio que a gente, pela inexperiência da idade, muitas vezes, então tem pessoas que eu conheço ali, óbvio, tem pessoas de 20 e poucos anos que têm uma grande maturidade, só que é a exceção. A grande maioria ainda está começando a trabalhar, está começando a entender um pouco melhor do que sobre o que é a vida. E é até interessante porque não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes, a gente tem, quando a gente tem, sei lá, 15, 14, 16, 17 anos, a gente acha que quando a gente tiver os 25 anos, 20 e poucos anos, a nossa vida ela vai estar feita. A gente vai ter um ótimo trabalho, talvez vai estar casados, vai ganhar bastante dinheiro, vai ter um conhecimento mental, uma maturidade muito grande, só que quando a gente chega na idade dos 20 e poucos, a gente percebe que não necessariamente. Que pode acontecer de uma forma talvez que a gente não esperasse. Então eu esperava que a minha vida seria de uma forma completamente diferente do que ela é hoje. Eu sou grato. Só que eu imaginava que eu já ia, putz, morar num lugar top, sozinho, casado, com muito dinheiro e viajar ao mundo, todo esse tipo de coisa que uma pessoa muito jovem e imatura não pensa. Só que aí quando a gente cai na realidade de como funciona a vida, a gente percebe que, opa, peraí. Só que ok, beleza, a gente tem essa energia da juventude, a gente vê as coisas ainda de uma forma um pouco diferentes. Cada ano que passa a gente vai amadurecendo e vai crescendo. Só que ainda assim a gente pode acabar cometendo erros, coisas que não agradam a Deus, coisas que na verdade podem destruir o nosso relacionamento com Ele. Um primeiro que eu queria destacar é a falta de amor. Então é muito fácil o jovem ser egoísta. Eu já fui muito egoísta e luto todos os dias contra esse pecado terrível que eu detesto, que eu odeio. Então a gente fica muito focado em quê? No meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas amizades, no meu prazer, no meu tempo, a gente pode se tornar muito egoísta. Só que não é esse o chamado que Deus tem para nós. Uma outra coisa que pode acontecer com a gente é a área da pureza. Então, os hormônios estão à flor da pele. E a gente quer o quê? Conhecer gente, ter relacionamentos. O jovem ele é muito estimulado, principalmente solteiro dentro da igreja, a ter um relacionamento. Pelo menos é o que eu vejo no mundo cristão, nas igrejas. Só que não é só você estimular aquela pessoa a ter um relacionamento se você não prepara ela antes para estar em um. Se você não ensina verdadeiramente o que é estar em um. Primeiro que namoro, ele nem é bíblico. Então, começa por aí. Eu não sou anti-namoro, ok? Eu não sou extremista. Porém, eu acredito em um namoro com princípios e com padrões extremamente importantes. Como, por exemplo, o sexo antes do casamento. Se você hoje chegar pra mim e falar, Léo, eu tive sexo antes do casamento, eu fiz, etc. Eu não vou te julgar. Eu não quero ter um coração fariseu de te julgar. De falar, olha, você é terrível, você é um pecador terrível, porque todos somos. Eu quero ter um coração de acolhimento, de te acolher. Porém, eu não posso aprovar essa atitude. Eu não posso chegar pra você e falar, isso é certo. Porque biblicamente falando, não é. Isso biblicamente falando não é. Então eu acredito que um bom namoro com bons padrões
é aquele onde existe pureza, existe respeito, onde as partes ali convivem para se conhecer. Então eu acredito que esse seja um bom namoro. E a pureza em si, óbvio, são as lutas da carne, envolvendo sim, sexo antes do casamento, sexo dentro de um relacionamento, que não seja um casamento ali. O que mais? Pornografia, masturbação, todas essas coisas são impuras. São coisas que desagradam a Deus e que afetam muito o jovem. Outra coisa, a fé. Cara, como a fé ela é testada com a gente, com você, comigo. Em todas as faixas etárias, obviamente, mas a gente especificamente, porque nossa geração, inclusive, é muito apressada. A gente quer tudo pra ontem. A gente acha que Deus tem que nos dar uma esposa com 20 e poucos anos. Deus tem que nos dar um ótimo emprego com 20 e poucos anos. Foi o que eu falei antes. A gente imagina que a vida lá na frente vai ser muito maravilhosa. Quando a gente tem os seus 13, 14, tá na adolescência, tá começando uma vida de jovem adulto. Aí cai na realidade e vê que não é bem assim e a gente pode perder a nossa fé. E aí você vê, podem se misturar muitas coisas de uma vez. Ver que coisas não estão acontecendo na nossa vida, aí a gente perde a fé. De ver que, nossa, existem mulheres incríveis e os desejos à flor da pele. Deixa eu dar uma escapadinha aqui rapidinho, eu ainda tenho idade para voltar para Deus. E aí você, comete um pecado de impureza. Não sei, você tem relação sexual, você peca ali. Você é extremamente egoísta com o seu tempo, lhe falta amor. Você só pensa nos seus estudos, no seu tempo, no seu trabalho, não se importa com os outros. E quando você menos espera, onde era para ser a idade onde você mais estava fervendo para Deus, mais disposto a servir, a amar e ajudar o reino a crescer, é onde você talvez esteja vivendo um dos piores momentos da sua vida. E a mensagem que eu pedi para Deus me ajudar a passar para você hoje, ela fica em 1 Timóteo 4, o versículo 12. Eu gostaria de ler com você, e ela diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Começando aqui, ser jovem é incrível, é uma vez na vida, assim como a infância. Então aqui Paulo está dizendo, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Comemora se você é jovem, fique feliz. Que ninguém o despreze, que ninguém olhe para você pensando, nossa, olha as atitudes que aquela pessoa está cometendo. Olha, ele poderia estar fazendo tantas coisas para Deus e olha o mundo de pecado que ele está vivendo. Óbvio, não é para você viver a sua vida baseada no que os outros acham. Mas quando a gente continua além da Escritura, olha o que ela diz. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Sério, quão incrível é você ver um jovem que tá animado com Deus, tá animado com as Escrituras, tá animado em ser puro, que tem fé, que ama o próximo. Essa é uma das mensagens que eu quero passar nesse vídeo e nesse canal, de nos ajudar a crescer nesses princípios, a crescer nos frutos do Espírito, que são vários, mas é transformar o nosso relacionamento com Deus, não deixar que essa seja uma geração perdida, porque é tanta coisa que você vê que me incomoda profundamente. Me incomoda de olhar pra mim mesmo e ver coisas que eu cometo, pecados que eu cometo que são horríveis, que eu odeio, que eu detesto, e eu luto todo dia pra vencê-los, e que eu quero também te ajudar a vencer cada um deles. Paulo nos chama, Jesus na verdade nos chama. Paulo foi usado por Deus, Jesus está te chamando hoje. Você mesmo, não fuja. Não finja que é com você, é com outro. Não, é com você, cara. É você. Para ser um exemplo na fé, na pureza, no amor, no procedimento, em cada uma dessas coisas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente precisa buscar apoio espiritual. A gente precisa se ajudar. E uma coisa que eu queria destacar, que eu fiz e que me ajudou muito, principalmente nesse começo de ano, a estar mais próximo de Deus, porque eu tava passando por um processo um pouco difícil, eu não tava nem postando aqui nesse canal, 2026 vai ser diferente, mas algo que eu fiz que me ajudou muito e eu queria encorajar você a colocar essas coisas em práticas e uma atitude que vai te ajudar demais é um jejum. Eu fiz um jejum de 4 dias e me ajudou demais. Demais. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Já fiz jejum de 3 e foi incrível. Não tô falando que você precisa fazer de 4, sério. É a prática do jejum.
Você não tem ideia como enfraquecer a nossa carne nos ajuda a ter mais fé em Deus, a amar mais as pessoas. Cara, a desenvolver assim coisas que você não acreditava que Deus podia colocar em você através do Espírito dele. Quão incrível é enfraquecer a carne. É desafiador, mas é uma das melhores coisas que eu acredito que você possa fazer agora para mudar isso, para não deixar para depois. Pra gente conseguir, como jovens, transformar, revolucionar essa geração, ser um exemplo de fato. Porque o mundo carece, nós somos, é o que falam, nós somos o futuro da geração. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Os futuros líderes, as crianças de hoje que estão vindo, óbvio, mas a gente que já tá mais engatinhando para chegar lá. Então não dá para sermos cristãos fracos, pessoas que veem um desafio e desistem de Deus, que porque isso não aconteceu no tempo que eu queria, então Deus não é bom. Pelo amor de Deus, pessoas morriam no primeiro século por causa da palavra. A gente vive um momento da humanidade que ele é maravilhoso. Você pode me falar o contrário, que a gente vive tempos terríveis. Mas isso é mentira. Se você pudesse viver em outros momentos da história da humanidade, como você ia querer estar aqui hoje? Então não joga esse presente fora que Deus te deu. Óbvio, não é pra gente só curtir, aproveitar, que a gente pode ter uma qualidade de vida maior do que as pessoas antigamente, mas usar isso a nosso favor para se aproximar mais de Deus. Era essa a mensagem que eu queria passar para você, que eu pedi para Deus me usar para passar para você. Então, se te ajudou de fato, se te incomodou, porque não é para você sair daqui, uau, o mundo é as mil maravilhas e tá tudo bem do jeito que tá. Para te incomodar, para de fato a gente tomar uma decisão aqui. Eu e você juntos, tá? A gente tá junto nessa. Não, você não tá sozinho. Às vezes eu posso achar que tô sozinho, mas também não, porque eu sei que tem pessoas passando pela mesma luta. Então, se você gostou, te incentivo, curte esse vídeo e manda para pessoas que você sabe que também precisam dessa mensagem, pra gente alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Esse ano a gente vai ter vários vídeos falando sobre vários temas pra gente se encorajar espiritualmente e revolucionar os jovens dessa década, né? Dos próximos anos também, não só dessa década, das próximas, tá? Se inscreve também para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou estar orando pela sua vida também.